Estamos pelo Arthur. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Panelas e Pautas, o podcast que coloca em debate tudo que envolve a nutrição escolar e outras cocitas mais. Eu sou a Gislaine de Anastácio, NutriGi, mais conhecida como NutriGi, da Nutrir e Desenvolver. E eu sou a Carol Goni, da Goni Consultoria, e tô aqui para lembrá-los, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para ser lembrado de todos os episódios que nós temos, que é quinzenal, e também dá um like nesse episódio para que mais profissionais, mais pessoas conheçam esse trabalho e reflitam bastante sobre os assuntos que a gente conversa aqui. E hoje a gente vai trazer um tema... esse tema é complicadinho, hein? Mas é maravilhoso, antes, maravilhoso e super importante. E o tema é o seguinte: o inverno se aproxima. Prevenção e riscos no ambiente escolar. Com a Antônia Chagas, né, que é pediatra, e eu vou dar as palavras para tu te apresentar, falar um pouquinho antes da gente falar sobre esse assunto polêmico. Vamos lá. Tensíssimo, Seja né? bem-vinda, Antônia. Já chega assim, né? Sim, eu então me apresentando, eu sou Antônia, sou pediatra de consultório raiz, sou dona do Recanto Canguru, que é uma clínica aqui em Porto Alegre, transdisciplinar, tem diversas especialidades, tem pronto atendimento. E eu, como pediatra de consultório, nesse tema, fico entre a cruz e a espada, né? Porque a gente entende todos os lados, assim. A gente entende o lado de quem tá com o filho sempre doente, o lado da mãe, do pai, que já estão quase perdendo o emprego de tanto afastamento. Então, vocês me botaram aqui no... Mas tu tem uma questão muito importante, né? Que é bom a gente estar falando, que a Antônia já esteve dentro de escola como pediatra, né, Antônia? Por um período, já trabalhou ali, dando um suporte, uma consultoria em saúde. Então, conhece o lado da escola, o nosso lado também, como RT Saúde também das escolas. Sou mãe de dois, né? A Emília e o Bruno estão com 8 e 10, já saíram da educação infantil, mas os dois foram crianças de creche desde o primeiro ano de vida. E naquela creche onde eles estudaram, acabou que, né, a gente pegou a pandemia e a gente pegou junto aquele desafio na época, assim. E eu fiquei um período como pediatra da escola tentando encontrar um caminho naquela loucura que foi, né? Exato. Bom, mas para começar a falar desse assunto, a gente pode começar a falar assim de uma forma mais tranquila, assim, conceitos, né? Isso, contextualizar, né? Sem debate. Isso. Mas assim, pensando com a chegada do inverno, né? Aqui tem uma primeira perguntinha light, né? Quais são as principais doenças que aumentam nas escolas de uma forma geral? Então, agora aumenta muito, principalmente os quadros respiratórios, né? Existe esse conceito da sazonalidade dos vírus, só que esse até não está sendo o principal, assim, porque desde a pandemia deu uma bela de uma bagunçada nisso, assim. Tanto que, por exemplo, Covid tem picos em janeiro, fevereiro. Tá tudo muito se reestruturando ainda desde a pandemia, né? Todos os gráficos têm aquele buracão, assim, a curva vinha e foi praticamente exterminadas as transmissões de várias doenças com o isolamento social. Mas, então, hoje o principal, assim, que a gente pode dizer que acaba influenciando é a questão do estilo de vida ali que a gente acaba adquirindo com o frio, né? Então, de lugar fechado, de maiores aglomerações, então acaba esses vírus de transmissão respiratória aumentando bastante a incidência. Que são esses vírus que causam sintomas respiratórios, né? Gripe, influenza, Covid. Só que tem influenza e Covid são os que a gente mais fala, mas tem números, né? Rinovírus, adenovírus, vários que causam sintomas. Vários tipos de vírus, mas pensando em doenças, assim, dando nomezinho a elas, assim, que a gente vê mais... Influenza, O que vê mais é gripe, que é causada pela influenza, Covid, mas como um todo são quadros são síndromes gripais, né? Síndromes gripais.
E quadros de resfriado, que são os mais leves, assim. Que a gente... Então, até a gente, que tem aqui, né, uma segunda pergunta, né? Porque nessa época do ano, um aumento tão grande desses casos, e tu mesmo já trouxe, né? Com a chegada, assim, ainda no momento atual, né? A gente vive dias de calor e daqui a pouco dá um friozinho. 4 estações no mesmo dia. Chove, aí todo mundo fica mais concentradinho dentro de um espaço fechado. Talvez o grande vilão aí dessa equação, pelo que eu tô entendendo, é todo mundo tá respirando num lugar fechado. Exato. Matei a charada. Parece simples, né? Parece tão fácil de resolver. Mas sua importância, é só já trazendo isolar, para o ambiente né? escolar, já é uma pauta aqui também das nossas perguntas. A questão de ventilação, de higienização, mas principalmente que veio é a ventilação. Mas e aí, né? me diz uma coisa, numa sala que tá quente ou tá chovendo e não tá totalmente frio e não tá totalmente quente. Muitas escolas usam ar-condicionado, bastante ar-condicionado. E aí vai ligar o ar-condicionado e deixar tudo aberto. Como é que a gente vai conseguir ventilar esses espaços com o uso do ar-condicionado? Se é um ar-condicionado caseiro, ele não faz troca com o ar, que é o que deveria. Se é um ar-condicionado mais central, tipo de shopping, de hospital, ele faz essa troca, ok. Agora, o que é o normal o convencional das escolas, não faz troca e o ideal seria ter, a gente sempre orienta, uma fresta, mas daí as diretoras vão lá e, tá, mas e aí vai gastar luz? Então, tudo isso, né? Que delicado, né? Então, como é importante, né? Sair da sala, daí quando saem da sala, deixar essa sala super aberta, super arejada para renovar aquele ar que tá ali, né? A gente brincou que é simples assim, mas né? Vamos resolver. Isolamento social resolveu. Acabou com a transmissão de doença. Até porque todo mundo ficava num lugar mais fechado em alguns momentos, mas sem aquele aglomerado de gente. Então, assim, Meu por isso Deus. que o ideal, a gente fala tanto, né, da criança precisar de mais natureza, precisar de o ar livre, precisar de brincar na rua, isso se resolve, né? Sim, dá então, uma reduzida. Aí a gente entra em toda uma questão ambiental, né, de poder sair da sala de aula com ar condicionado. E no caso do inverno, agasalhar bem as crianças para que elas possam ir até mais fora, possa deixar uma janela aberta, porque mesmo no frio, né, acontece de tu entrar numa sala e chega a estar assim a umidade aparecendo na janela para todo mundo. Né? O ar fica mais denso, né? Isso é uma coisa que é fundamental, né? Eu tento bater sempre no consultório, assim. As pessoas a criança não pega a doença da friagem, do pé molhado, ela pega doença de lugar fechado, com outras pessoas doentes. Então, compra lá a tua capinha de chuva para criança, botinha. A gente até falou, na rua, né? tem que brincar, ela não vai ficar doente porque pegou vento. A gente até trouxe uma das... Tem pessoas que estão escutando isso e eu digo, bota o casaco, olha o vento. Me ferrei agora. Agora praticamente toda a minha teoria... Tchá, né? Ainda bem que tu é pequeno, não escuta, né? Imagina se é uma adolescente, escuta, ela vai dizer, tá e aí, mãe? Ela vai fazer print. Exato. Tem uma esposa que vai escutar o podcast e vai te dizer, olha ali a doutora Antônia, tá com a minha tese, tem que pegar não tem problema pegar o vento. Não tem problema. Mas a gente falou já até uma questão de riscos de transmissão, né, no ambiente escolar, que é o fechado. Existem alguns outros, pensando no ambiente escolar, né, de riscos de transmissão dessas doenças respiratórias que a gente tá falando. Esse é o principal, né? Que eu acho que, inclusive, pensando em tudo isso do desenvolvimento infantil, quanto mais as escolas conseguirem propor ambientes abertos, ambientes de brincadeira na natureza, árvore, isso tem conforto térmico também, né? Mas tem a questão também de higiene, que não dá para deixar de falar. Então, né, a questão dos brinquedos, isso vai mudar em cada faixa etária, né? Aquela fase que as crianças colocam tudo na boca. E a questão de etiqueta, assim, respiratória, né? De ensinando as crianças. Não só as crianças, os adultos também, Os adultos também, né? De limpar as crianças. Ter bastante dispositivos... Álcool gel. Dispositores. Como é que é o nome da palavra? Do lugar não sei. Ter bastante disponibilidade, assim, de guardanapo, de papel, lenço de papel para limpar as crianças, não ficar usando
Uhum. de qualquer jeito, socorro, Deus. Não, o ideal um dispenser é uma ótima Né? opção. Ter Dispenser de De papel. papel também. dispensa de É, papel, e daí pra sai, tu não limpar as toca nos outros, né? crianças. É uma... O álcool, a rotina da higiene. Isso é uma coisa importante, assim, né? Tá, o álcool, ele é um complemento, né? Sim. De uma higiene de mãos ou de, né, de uma superfície, de qualquer coisa, né? Uhum. E em algumas escolas, assim, a gente percebe, assim, a postura de alguns gestores de... No momento que a gente teve ali, passou pelo período do Covid, que todo mundo estava mais em alerta e prestando atenção, prestando muito mais atenção nesses processos de higiene e tudo mais, né? Como passou esse momento, parece que o álcool não é mais tão necessário dentro de A gente alguns tem que ficar, espaços, né? A gente tem que ficar fazendo uma pedindo, atenção, assim, dizendo, olha, tem que ter o álcool 70, não é qualquer álcool, né? Tem uma concentração que é mais adequada. E o quanto a gente, às vezes, tem que tensionar esse gestor, trazer esse alerta, né? Dar esse reforço dessas orientações para que a gente mantenha, porque... Como tu bem falou, né? Ainda a gente passou por um momento, né? De um vírus aí, né? De um processo tão complexo e ainda as coisas parece que estão se acomodando, né? Muitos vírus mutaram e a gente tem aí uma infinidade de vírus aí. Mas as medidas, elas têm que se manter, né? Para que a gente tenha A pandemia nos ensinou tanto e não foi nada muito complexo. Exato. Né? Foi o afastamento, foi o uso da máscara, foi higiene. Então, esses processos que eu acho que as escolas têm que ter bem organizados, né? De higiene. Então, porque a transmissão vai acontecer de uma criança para outra doente, né? E aí, através de gotícula. Então, vamos... A gotícula tá ali num brinquedo, assim, tá numa mão, tá numa superfície... Tá. Então, colocar de e um com o outro, né? Claro, né? Essa Porque às vezes rotina da higiene que é complexa, eu imagino. E agora eu vou fazer uma perguntinha. O quanto uma unha comprida pode ser... O quanto uma unha comprida, né? Vou pensar aí num professor, né? Porque a criança, claro, às vezes tá com a unha mais compridinha, a gente pede para cortar. Mas o quanto realmente a gente fala da higiene de mãos... Mas para que a gente consiga ter uma boa higiene de mãos, lá na portaria, na 940, fala que as mãos devem ser livres de quê? Adornos. De adornos, né? Uma coisa é eu higienizar minha mão assim. A outra coisa é eu higienizar a minha mão assim. Sem esmalte descascado. Então é uma unha íntegra, curta, né? Sim. Mas o quanto é complicado também. Na portaria diz que as mãos devem estar livres de adornos. Por que será, né? Porque a gente tem que... Para que a higiene aconteça da melhor forma. Então, a gente... Em primeiro lugar, assim, a gente que trabalha bastante em escolas, a gente esbarra com, às vezes, profissionais, né? Professores, educadores e afins, com as mãos com vários anéis, com muita pulseira. Em primeiro lugar, aquela mão, como é que vai estar bem higienizada, né? Sim. E aí a gente bota um foco gigantesco no afastamento das crianças. Né? Sendo que aquelas coisas básicas já não estão... básico não tá acontecendo, né? E outra coisa, assim, que tá muito em alta, né? As unhas em gel, né? Então, a unha, às vezes, é pontiaguda, às vezes ela é quadrada. E a unha sempre, assim, é quase um palmo pra cima do dedo, sabe? Então, só que lá na legislação... Isso daí, claro, a questão da unha, ela vai ter que entrar como na parte do regimento interno, né? Dentro da escola, porque a portaria, né, que faz a portaria que regulamenta, assim, né, a estrutura e ações que devem desenvolver ali dentro da escola, fala em mãos livres de adornos, mas não fala em unhas curtas. Isso já é uma cultura, vamos já. começar com a mão livre de adorno. Já é alguma coisa, já é né? um passo Mas bem importante. mas já é algo aplicável, né? A gente já traz as unhas curtas, né? Porque mesmo não estando na legislação, já é uma orientação da vigilância. Não, com de certeza. muitos anos, e também muitos professores também. e também muitos professores manipulam muitos alimentos. Então ele é um manipulador indireto dos alimentos. Ele pode não para criança, e é tanto né? pelo ponto de vista de higiene, mas também de segurança. Né? Já vi várias situações de professor arranhar criança, até de criança mas arranhar. quem tem unha com gel diz que a unha com gel não arranha. Ah, sim, tá bom.
Então tá, né? Mas enfim. Mas falando, né, sobre as doenças respiratórias, Antônia, quais, assim, falando para pais agora, quais os sinais de alerta, né, que eles têm que observar nas crianças, pensando de uma forma mais global dessas doenças, assim, para já ficar de alerta e, se possível, não levar as crianças à escola, né? Claro, a gente entende, né? Nós somos todas mães aqui, Claro. né? A gente entende de todo, enfim, toda a logística que tem de trabalho, enfim. Mas a gente mesmo está falando, por mais que a gente tenha ambiente arejado, uma sala mais aberta, a criança vá para o pátio, ainda assim é um ambiente coletivo. Ainda assim vão ter momentos que eles vão estar na sala, né? Então tem mais chances de, né, pegar algumas doenças. Então, a gente sempre pede, né, para as famílias, principalmente quem tem uma rede de apoio, quem consegue, né, de principais sintomas e sinais, já fica em casa, se possível, se não for causar todo um transtorno, para que não leve possível vírus, bactéria, enfim, né? Mas quais sinais seriam esses, assim? Então, a maioria dos vírus, eles têm uma evolução, uma história natural conhecida da gente, né? Então, funciona assim, geralmente tem aqueles primeiros dias de piora, em que a gente vai ver a criança com uma piora do estado geral, prostração, começa os sintomas, ou tem uma dor de garganta, ou dor de ouvido, ou começa com tosse. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, vem a febre junto. Então, tem esse período ali de 2, 3 dias de piora. Esse período, Ela tá teoricamente, transmitindo. na verdade, assim, ó, por isso que é polêmico, né? A pandemia, na pandemia, em função de uma história, de uma questão de saúde pública, a gente precisou tentar estabelecer períodos. Mas, assim, tem vírus que 2, 3 semanas antes já está transmitindo. Sintomas, eu fico 1 mês com sintomas depois de um resfriado, que eu não necessariamente estou transmitindo. E aí, então, é Como é muito delicado, complicado. né? Mas eu acho que, assim, no dia a dia, né, tem uma coisa que, se a gente pensar, se torna simples, assim, porque se a gente pensar que esses dias de pior, a criança também está pior. E para crianças, o vírus não tem um tratamento, não tem uma medicação que eu vou dar para parar. O vírus, a gente dá suporte para a criança passar por aquilo. E suporte nessa fase que eu tô pior é repouso, né? É repouso, é conforto dentro de casa, para poder também ter atenção a sinais de alarme, porque é o início de alguma coisa quando começa, a gente não sabe o que vai vir ali, né? Se vai ser só um resfriado, se vai ser uma bronquiolite. Então, a gente nem tá pensando só na transmissão, a gente tá pensando no bem-estar da criança, né? Então, geralmente é isso, a gente começa a notar alguns sintomas e é legal a gente cuidar. Aí, o principal que a gente usa acaba sendo a febre, né? Porque, teoricamente, se tá fazendo febre, porque tá com uma infecção, tá com uma infecção mais ativa ali, que o corpo tá tentando se defender. Então, e aí, teoricamente, vai haver maior chance de transmissão por ter E o ideal é assim, né? Teve febre à noite, nem levar pra escola no dia seguinte. Não, quando a gente fala em febre, é 24 horas sem febre, sem medicação, né? Pessoal, 24 horas sem febre. Sem medicação. Sem medicação. Porque é super comum, mas olha só. Por uma questão hormonal também é super comum, é natural que a criança faça febre mais de noite. Então, às vezes, né, ele tem que esperar naquela noite, tem que deixar as 24 horas. Mas geralmente, para que o médico, né, consiga fazer uma avaliação, por exemplo, para que tu possa avaliar o que está acontecendo, não é no primeiro dia que não, isso com aí febre, é assim, né? Vai ser 24, isso é um pepino. 72 horas, vai ser praticamente no terceiro dia, a pediatria tá do lado de cá pedindo que não saiam correndo para emergência, para consulta, porque pode ter mais chance no início, e a escola tá lá exigindo uma avaliação. Recém começou assim, um quadro, não tenho como. Maioria das vezes subsídios, né? Não tem alteração no exame físico ainda, sabe? Não vai ter. E geralmente no segundo, terceiro dia que vai poder se dizer alguma isso é coisa. até interessante, Antônia, tu trazer o teu posicionamento quanto pediatra, porque assim, ó, na época do Covid, as notas técnicas que vinha da prefeitura do estado deu febre em casa, né? Ok. Agora, não tem.
Não tem essa nota dizendo essa obrigatoriedade que já vai para casa. Então, daí vai muito de um regimento interno, de um protocolo de saúde interno que a gente vai daí alinhado. É importante alinhar isso com a RT Saúde, talvez buscar informações, talvez não, buscar informações, né? Mas assim, hoje algumas escolas têm um protocolo assim, deu uma febre, né? Se a criança tiver receita atualizada, que a gente pede de antitérmico, comunicando a família, a gente medica e espera. Se der febre de novo, daí retorna, né? Ou se algum outros sintomas precisou afastar para investigar, ou então espera 24 horas sem sintomas. Claro que a gente conta com o bom senso das famílias. Tem protocolos são assim, agora tem outras escolas, não, deu febre, vai embora, né? Mas a gente super entende essa questão de der febre. Eu sou mamãe que eu nunca levei minhas filhas em uma febre. Eu esperava um tempo, pelo menos ali 24 horas, ver o que febre, é. O corpinho dele tá tentando defender ele de algo. E então até a gente tem que ajudar. e eu li também uma vez um artigo, justamente também não saía dando medicação com 37,5, esperava 38, 38,3, mas é que tem uma fobia, tem um nome, né? Fobia de febre. Como é que é o nome? Não sei. Tem uma amiga que é assim. Não podia ver febre, já tava com a criança lá. Mas assim, ó, pensando numa conduta escolar, né? Se a criança tem febre, o ideal é ficar em casa. Sim. Né? A febre mas é um indicador... É o que mais a gente tem de palpável, concreto que... É que febre, se tá com febre, tá no pior da doença e que tem que mesmo ficar em que casa. às vezes não tenha num primeiro momento, por exemplo, no primeiro deu febre ali, à noite a família medicou, a criança foi para a escola, acabou medicando e a criança começou a frequentar a escola naquele dia... em dado momento veio a febre e foi medicado, tinha receita, Mas se não tem um sintoma muito intenso, além da febre... Mas tem a febre. Eu já vou te cortar. Mas tem a febre. Se a criança fez febre de madrugada, eu mediquei, ficou bem de manhã, eu tenho que observar essa criança de dia. E ela vai para a escola correr, brincar... repouso, claro, repouso na criança tu não vai fazer um repouso de ficar na cama. Sim, mas também não é de ir pra ficar... escola, correr, pular, brincar. E na escola tem diversos momentos de atividades e propostas, né, que acontecem, então tem hora disso, tem que observar. Porque eu acho que é importante falar da febrefobia, porque porque é importante, assim, a febre é nossa amiga, né? A febre é nossa amiga. Ela tá ali defendendo o corpo de algo. Então, é isso que a gente tem que ter de concreto. Não é porque eu baixei a febre que agora a criança tá bem. Não, o corpo tá se defendendo de algo. O que a febre tem que causar na gente não é o medo da febre em si, ou uma preocupação em baixar a febre, baixar a temperatura. E sim entender por que a criança está fazendo febre. Então, 37,5, 38... Seguidas, eu já trabalhei em pronto atendimento que era em shopping, tinha pula-pula na frente. Em seguida, eu ia chamar a criança lá para consulta no pula-pula. A criança tá lá com 38,5, parceira brincando. Mas não é isso que é definidor pra gente. É o sinal de que o corpo tá dando de que algo não tá bem. E a gente e tem um tempo, que é as 72 horas crucial para alguma coisa, para daqui a pouco, é febre, tá controlando de repente aquela febre, mas vai precisar de um medicamento que combata tal situação, né? Então tem esse tempo. E esse tempo a criança tem que ficar onde? Em casa. Então, até tu trouxe teoricamente... essa questão da febre alta, né? Acho até bom trazer, porque para mim foi uma informação importante no workshop que a gente fez lá na clínica para pais, que a Pedro falou, né, que os pais, as escolas têm muita preocupação, que vai ter convulsão, vai ter convulsão, vai ter convulsão. Explica um pouquinho, assim, se existe isso, uma criança que vai chegar nos 40, é natural que isso aconteça, essa convulsão, ou é algo que já foi, né, porque a criança já tem uma história, enfim. Né, mas, existe uma propensão genética, né, da criança ter isso, numa determinada idade, só que não tem a ver com quanto tá de temperatura. Tem criança que faz crise convulsiva com 37,5, 38. A questão é a velocidade, né, desse aumento, assim. Então, claro, depois que tem um episódio, a gente, por ter tido um episódio, a gente viu que aquela criança tem aquela predisposição, a gente vai ser mais ativo na febre, né? Então, fez 37,5, eu vou medicar. Agora, eu medicar todas as crianças com 37,5 com medo de uma convulsão não tem sentido. A nossa preocupação no dia, a preocupação das escolas do dia a dia é
uma criança está com 39 e tentou contato com a família, não conseguiu, não tem a receita, a gente só pode medicar perante a receita antitérmico, e daí fica nessa preocupação, né? Então, Medica, não medica, porque pode convulsionar. Não, a decisão de medicar tem que ser em função do mal. A gente medica a febre em função do mal-estar que dá, né? Então, e também assim, 39 já é um valor que já é um grau de febre que já tem malefício também, né? E na maioria das vezes, com 39, sim, a criança não vai estar no pula-pula, vai estar incomodada, vai estar prostrada. Então, a gente medica não porque eu tô com medo de uma crise convulsiva, mas porque como que a criança tá. E uma questão assim, né? Quer fazer mais uma pergunta dessa parte aqui? Não, já podemos ir para a próxima. Olha só que eu anotei aqui, tu viu, Tônia? Essa palavrinha aqui para falar do sapinho, vou ainda para falar sobre ele. Gerar uma polêmica. Quer falar sobre... Não, já assim, ó. Então, já que a gente pula de febre para outras coisas. Tá. Não, na verdade, agora a ideia é a gente falar sobre o afastamento, né? Que a gente estava até conversando um pouquinho antes. Talvez não tenha critérios, tu pode falar, mas o que acontece, né? Hoje, falando de educação infantil, né? Que é o nosso maior público, a gente tem a Portaria 940 de 2022 aqui do Rio Grande do Sul, que essa portaria, ela trouxe uma certa leveza na questão de doenças, né? Então, hoje, a gente tá escrito que crianças com doenças infecto-contagiosas não devem frequentar a escola, a não ser que tenham... Não devem. Não devem. A não ser que tenham um atestado médico permitindo essa frequência, né? Sempre que possível tá escrito na legislação. Não devem, sempre que tenha na descrição. Na descrição tem dizendo que é sempre que possível... Elas não devem frequentar, uma coisa assim. Tá. É que antes, essa foi atualizada em 2022, antes disso era proibido, era essa palavra. Agora não. Mas tem esse respaldo da receita médica. Então, a criança a gente cria protocolos de cada escola, é febre ou é alguma outra sintoma associado, enfim, ou até mesmo casos, né, de diagnósticos confirmados numa turma, para essa criança a gente pede para retornar só. Como é que vocês, enquanto pediatra, né, conduzem essa questão de afastamento? Como é que é? Eu acho, até ouvi um pouquinho, né, para vocês isso de chega lá, a escola precisa de atestado para poder voltar, né? Porque são dois lados bem opostos, assim, né? A gente tá zelando também pela saúde de outras crianças e não só daquela, e vocês estão com aquela criança que acha que ok, pode frequentar, enfim, né? Queria ouvir um pouquinho o teu posicionamento e também já aproveitar e falar desses afastamentos. Existe uma regra, uma tempo certo ou não? A gente citou aí algumas doenças, enfim. A maior dificuldade. Estamos filmando aqui. A maior polêmica desse assunto, a maior dificuldade desse assunto é que não existe. Como eu disse, na pandemia se tentou, em função de tudo que a gente estava vivendo e de precisar segurar aquele vírus. Mas não existe. Então... Não existe um protocolo fechado. Não existe um período... Cada caso tem que ser avaliado. Eu não posso afirmar que a criança não tem nada, que não tem risco de transmitir. Não posso, porque o período de transmissão é enorme. Então, é algo que é surreal, assim, é algo que se tenta ali ajustar algo, mas, assim, não funciona, né? Eu não posso atestar que a criança não pode passar, porque a gente está transmitindo desde antes até depois. Então, a gente tem que traballar com bom senso, né? E como é que daí fica isso na prática de vocês? Na prática, o principal que se usa é essa questão das 24 horas sem febre. Pensando para poder liberar, ter uma viremia menor, tal, né? A gente pensa na lógica. Tá pensando na febre, né? Pensando mais nas doenças... no caso, mais gripais, né? Então, essas gripais, a gente pensa nisso. Então, por exemplo... na febre. Então, por exemplo, assim, ó, se tem alguma criança daqui a pouco que tá com tá com coriza, tá tossindo, tá com sintomas sintomas gripais, que pode chamar? Sim. Tá com sintomas gripais, sintomas respiratórios. O que poderia ser um balizador pra gente dizer pra família assim, vai buscar um atendimento, seria a febre. Piora do estado geral e febre. Piora do estado geral e febre.
porque o que que acontece, né? Aquela velha fala dos pediatras, a criança tem em média 10, 12 quadros virais por ano, cada quadro viral, isso é decoradinho do pediatra, pode levar até 4 semanas para ficar totalmente assintomático, Mas então a o gente balizador aceita... daqui a pouco é essa questão que tu falou, a piora do estado geral. Então, a gente aceita que a criança de creche tenha ranho e tosse o ano inteiro. Uhum. Só que isso tu consegue Tiver ver ali, tu associado, tá né? observando a criança que ela, é aquela questão da curva do vírus, da história natural da doença. Se eu tô vendo que tá acontecendo uma piora, se eu tô vendo que a criança, o estado geral tá ruim, se eu tô vendo que ela tá com febre, Daqui a pouco tudo começou a isso. ficar... não teve febre, mas inapetente, tá mais isso, piora do prostrada, estado geral. que se daí trata, entraria né? como a piora do E estado também, geral. assim, existe aquela questão das complicações, né? Que no adulto é a sinusite e na criança muito comum é a otite. Fez um quadro respiratório, seja por vírus, seja por alergia, e aí fez aquele monte de secreção, tava melhorando e de repente piora a Febre. tosse, piora a secreção, Otite. ou faz febre. Aí, então, sempre a questão é essa, como é que tá essa curva de evolução? Né? Às vezes não fez febre ainda, mas tá pior a tosse, tá pior o estado geral, começou a comer menos. Tu sabe que tu trouxe uma coisa que eu pensei que eu acho que a gente faz errado. Que é, por exemplo, a gente pede atestado para poder, né, voltar. Eu não, E às fico vezes- eu não fico pedindo esse atestado de pra volta. Dependendo principalmente se teve algum sintomas associados, ou caso de criança que teve diagnóstico na turma influenza e outra começou com sintoma, ela vai se afastar, é só retornar com o atestado. Tá, mas tu não vai voltar ao médico pra ele te dar um atestado pra te Não, Volta, é isso que eu ia mas falar. volta. É isso. Alguns. Mas Volta. tu não deixou o Manuel vir. Desculpa. Era isso que eu ia falar. Fala. Que a família vai uma vez ao pediatra e, teoricamente, vocês já dão um atestado X dias. Pra afastar. Pra afastar, daí a gente não pede mais. Mas considerando que ela está... Daí a gente não pede pra voltar lá, pelo menos nas nossas escolas, a gente não pede. Mas eu Pra recebo voltar. família que precisa. Mas considerando que ela trouxe que eles têm que avaliar se a criança tá 24 horas sem febre, considerando isso, eu fico me questionando, será que não teria que ter esse atestado de liberação, Não, né? mas isso, na verdade, quando tu tá dizendo assim, ó, vai ao médico e tal, vou botar aqui, diagnóstico de influenza, gripe por influenza, testou positivo. Ela vai fazer um teste, esse teste vai ser feito aonde? Na farmácia? Sim. Laboratório. Laboratório, na farmácia, deu positivo. Quem que vai falar pra ela assim, tá, deu positivo, quanto tempo tu tem que ficar afastada? Afasta, não afasta? Aí Não- tem que não- passar por consulta. Né? Tem que passar por consulta, né? E nessa consulta provavelmente pode estar ali a indicação de afastamento e retorno às atividades escolares C, O C. C, Daí tu recebe a criança lá com febre, tu vai dizer, opa, não dá pra voltar. Mas nem sempre tem o C. É isso que gente falta. pode- Eu acho que falta nem comunicação. sempre- Assim, de um lado se cobra muito um número mágico e eu aqui como pediatra não tem. tem. E por outro também, né, falta o bom senso daí a de um gente- colega daí a assinar gente- que a criança pode voltar. Daí a gente procura seguir notas Porque eu não tenho técnicas. como saber. Então, tanto que na Covid, hoje em dia, a Covid ainda continua sendo uma única que tem esse período, né? Então, são 7 dias lá, ou 5, dependendo do estado geral, 24 horas sem febre, sem uso de medicação. E a gripe por influenza seria o mesmo caminho a avaliar? Mas quem vai dizer isso são vocês quando a criatura tiver, assim, né? E unha e carne na frente, né? Pois é, Não, a e gente por isso que eu fiquei receber- me questionando. E daí tá, vamos se não supor... seria o ideal ter o atestado de liberação. Foi lá, tá apta, mas aí é mais O um que eu transtorno pra acho, família, Carol, né? é que assim, ó, o que eu acho? Vamos lá. Tem de cada... Não são dados que existem, tá? Eu tô inventando. Prática. Mas vamos pensar. A maioria, 80% das vezes que uma criança ali em idade de pré-escolar fica doente, vai ser um vírus. A maioria das vezes é 1 dia, 2 de febre, que a criança fica bem,
Não tem porque toda criança que fez um pico de febre ir consultar. Imagina, ela vai estar Então, ainda um se dia- expondo de novo naquele ambiente que tem outras Por isso a crianças gente que usa estão aquele doentes. critério das 72 horas ou de sinais de gravidade. Esse sim. Ou foi lá e por algum uma motivo situação bem testou complicada. e tem um influenza, que é um vírus mais conhecido, sabe, da gente. E, por exemplo, assim, ó, que pode testou, piorar. se a família testou, sei lá, o pai testou positivo para influenza, a criança pode frequentar a escola? Sim ou não? Se ela tiver com Se não tem sintomas, sintomas, pode. se não tem sintomas, pode. Se tá com sintomas, fica afastada. O tempo que o pai ficar afastado? Não, na Quando tiver verdade. sintomas, eu acho. Tu vai estar olhando para aquela criança. Ai, é complicado. A É gente sintomas vai dela. aqui arrudando. Não, mas e se tiver um caso positivo dentro de uma turma, uma criança testou positivo para influenza. As crianças daquela turma, daquele grupo, quem tiver sintomas gripais tem que buscar atendimento. Ou Não. Não, também já não. Pode ter esse bom. Eu acho falta que bom é. senso, né? Falta É que bom depende senso. dos Diante de sintomas um. gripais. Tu tem, daí é o professor, muito a escola que vai também avaliar. muito complicado. Ah, não, mas né? essa criança tá sempre com coriza, passou o ano todo com tosse. Não, ela não é um caso que já precisa ir buscar. A não ser que tenha um outro sintoma. Eu entendo assim. Porque que depende de cada situação. Né? Agora, uma criança nunca teve. Ah, agora começou porque o colega teve positivo. Ah, então vamos chamar para fazer a avaliação. É que tu entende que volta para. Na verdade, independente de se tinha alguém com influenza ou não, é uma criança que começou com uma piora de sintomas. Então, a grande questão é essa curva de. E às vezes os pais nos cobram, eu falo nos cobram enquanto escola, enquanto RT de saúde, que a gente tem que ter uma resposta. Nossa, o fulano tá. Né, testou tal coisa, sei lá, tirando a questão da influenza, às vezes até um mão pé boca, né? Ai, deu o diagnóstico de mão pé boca. Ai, tu não me disse que tinha mais X crianças que estavam ali com talvez uma suspeita. Mas a gente não comunica se a gente não tem o diagnóstico formalizado, né? A gente precisa ter esse feedback da família, do próprio pediatra. E aí a gente pode informar, mas a gente pode informalmente dizer, olha, tem um caso diagnóstico, tem 3 que estão em suspeita. Sim. Podemos, pode. mas a gente não tem obrigatoriedade. Pode até isso. para dar opção de escolha para os pais. Não, eu vou deixar meu filho em casa para não correr esse risco. Ah, ok. Né? Mas até aproveitando, assim, eu botei aqui que é uma coisa que realmente me incomoda enquanto E deixa eu dizer uma coisa, a gente tem que se encaminhar pro final. Mas deixa eu falar do podcast. sapinho. Já. Deixa eu falar do sapinho. Porque assim, Eu acho que a gente tem outras coisas. porque várias vezes, tá? Né? O sapinho, vamos começar a contextualizar. O sapinho é o quê? Monilíase é um fungo que infecta a boquinha da criança, fica com aquelas plaquinhas brancas. E como É é um que transmite? Contato, Contato, utensílios, isso, tudo. brinquedo, chupeta, mamadeira. Tá. Que é a que tem as gotículas de saliva. É, Mas fungo transmite? transmite. Mas sai só com água? Tipo um brinquedo. Água? Ou tem que fazer todo o processo de esterilização? Tá. Porque é algo que realmente me pega Olha, bastante. tomara que não voe uma barata daqui. Tá dando uns estralinhos, eu luz. acho que ela é da luz, né? Que é uma coisa que me pega, assim, que é muito comum nas escolas, é sapinho, principalmente a turminha dos bebês, né? Então a gente pede para que a família faça a avaliação e retorna, tá, é sapinho, mas está apto a frequentar a escola, desde que cuide, né? Tipo assim, já recebi orientações de não misturar utensílios da criança. Manter os brinquedos Então, separados, dentro tudo dessa, separado. como é que vocês hoje conduz também? Acha que não é tão transmissível assim que nem uma doença respiratória que a gente está É falando? transmissível pelo contato. É diferente de uma doença que se transmite pela respiração, pelo ar. Uhum. É pelo contato. Então, teoricamente, sim. Se a criança não trocar objetos, não vai transmitir. Mas o que é E aí? muito difícil, dentro da educação infantil com as crianças, né? É, por mais que a gente tenha um controle e a gente teve muitos protocolos, principalmente com a Covid em função disso, de higiene, ainda assim a gente trabalha com bebês, a gente trabalha com pessoa, então dá 100% de garantia que não vai ter, é muito arriscado, né? E é isso que eu me solicito, por favor, pediatras, não liberem atestados com sapinho. Porque, nossa... Quando tu começou a tratar, já diminui muito a transmissão, né? Sim. E puxando o gancho, né? O sapinho, e puxando o gancho pro mão pé boca, se iniciar um tratamento pode
pode Não tem frequentar? tratamento, Não gente. tem porque é um vírus. vírus. E aí tem que esperar o curso da doença. Curso da... Viu? Já podemos encerrar. Vamos fugir. É contar, na verdade, aí é uma doença de transmissão diferente, né? Tem as doenças de gotícula respiratória e tem as orais, assim. E essa é uma. Então, a gente espera ter, porque ela transmite também ali nas lesões, né? Então, a gente espera daí, no mão pra boca, a gente espera ter as lesões sequinhas. Pra poder retornar. Interessante. Porque daí o mão pé boca transmite por contato Contato nas lesões. nas lesões. E brinquedos. E aí, mucosa, bota na boca. Sim. Sim. Eu resumo essa conversa que, assim, é complicado para ambos os lados, né? Para nós, enquanto escola, de gerenciar todo esse processo de afastamento e pede para a família buscar e volta com o atestado, não volta com o atestado, febre, enfim, a nossa maior preocupação é que esses casos não aumentem dentro da escola. Então a gente pede para as famílias, mas agora conversando, né, contigo também a gente conseguiu entender o outro lado. Tá, mas a criança tá com uma febre. A gente não sabe ainda o curso da doença. Ou ela tá. É uma baita, pelo que eu vi, assim, desculpa, é uma baita responsabilidade para vocês. Tá, pode ir para escola. Pode ou não pode? Sem saber o que realmente é, né? Então tem que ter o aguardo e esse aguardo em segurança em casa. O ideal mas nem todo mundo tem, é que tem uma rede de apoio que a gente consiga deixar as crianças, né? Mas não é todo mundo. Bom, mas é importante a gente falar sobre esse assunto, a gente pensar aí também em que as escolas, que os ambientes reflitam sobre seus processos, como costuma agir, né? A gente falou aqui de coisas básicas, né? Sobre retirar a dor, higienizar as mãos, esses ambientes mais arejados. Então, pô, também a gente falou de um lado, né? De prevenção, né? Falamos aqui da prevenção, ou até se tiver alguma coisa em curso, esses tipos de ações, né? Mais básicas também daqui a pouco vão auxiliar a não ter tantos, né? Não vai ter, né? Porque o vírus, ele tá, né? Aí, mas talvez que ele não ganhe tanta força dentro desses espaços, né? E é uma cooperação entre todos, né? Não existem mocinhos nem vilões, é uma cooperação entre todos, né? Eu vejo muito mais como uma questão social do que de saúde. A treta toda sempre é porque um lado cobra demais, o outro fica revoltado com isso. Não tem como a escola segurar essa transmissão. Assim como 100%. não tem como a família e nem o pediatra garantir que a criança não vai transmitir. É muito uma questão de bom senso, sabe? Sim, é comum senso e porque empatia, também quando né? eu cruzo meus braços e falo assim, se eu tiver um atestado da escola, do pediatra, tá tudo bem. Não é sobre isso, né? Não, Até empatia porque... por parte dos pais também, assim, de entender que sim, vai acontecer esses vírus na escola. E a gente também, enquanto escola, não cruzar os braços e dizer, acontece no ambiente escolar, paciência, né? Não, Sim. a gente tem que estar a todo momento revendo, E botar a culpa no refletindo. pai, né, que trouxe a criança. Não, mas tem eu uma acho coisa que... super patológica, eu acho, assim, sabe? De, Isso, quem porque... foi o primeiro que fez febre? Quem foi o pai que trouxe? Isso porque a gente nem começou ruim, a falar sobre diarreia. E daí a gente entra numa outra questão, né? Mas não é A o caso. Antônia vai ter que voltar aqui outro dia. Né? Pra falar sobre... Não, dela. No verão. No verão, verão a gente isso, fala. eu acho que tem que ter a versão Antônia no verão aqui. Porque, na verdade, né, existem realmente doenças que estão, né, que aparecem, né, em determinadas épocas do ano. E sim, a gente tem que falar sobre isso. E sim, a gente tem que falar sobre prevenção e tudo mais, né? Então, também essa conversa serve para tudo isso que a gente falou e serve sim para que a gente possa rever nossos protocolos dentro do espaço escolar, de mais prevenção, de mais cuidado, né, de mais alguns puxões de orelha e não deixar as coisas assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Então, não é aqui para apontar, mas sim para a gente refletir e cada um poder fazer um pouquinho diferente do que vem fazendo. É isso. É isso. E eu acho que, eu preciso falar de vacina. A gente tá começando o mês de abril. Ótimo. Começou essa semana a campanha. Então, se cada um fizer a sua parte também nesse sentido, né?
todo mundo tem que vacinar para gripe. Não adianta vacinar contra a gripe lá em julho, né? Começou a campanha agora, já tem que fazer, porque quando começar a circular mais o vírus, a gente já tá protegido. Tá acontecendo uma onda agora de influenza, né? Tem um consultório todo dia criança com influenza. E Covid, gente, assim, se criou durante a pandemia, a gente precisou muito trazer esse discurso de que criança não era grupo de risco, porque diante daquele cenário de milhares de casos, as crianças eram uma minoria. Mas hoje, das doenças imunopreveníveis, é das que mais está internando criança. E a gente também não tem que falar só de internação e de gravidade, né? A gente fala de um quadro, por mais bobo que seja o quadro de Covid que a criança pegar, vai ter um dia de febre que vai afastar da escola, que vai transmitir para outros, que vai fazer todo aquele ciclo que a gente agora, tem. Então tem que vacinar contra a Covid. A maioria das crianças não está vacinada. E existe algum protocolo sobre intervalo entre vacinar para gripe e vacinar para Covid? No mesmo dia. Dá para vacinar no mesmo dia? Deve. Vacinação a gente não perde, não pode perder a oportunidade, né? Existe esse lema, assim. Então, não tem nenhuma vacina que não possa ser aplicada junto com a Covid. Nenhuma. Então tá, dá-lhe vacina neles. Vamos lá. Antônia, muito obrigada pela tua participação, pela parceria de sempre. Fala um pouquinho, faz a propaganda da tua clínica, né? Deixa o Instagram, enfim, também conta um pouquinho. Minha clínica é incrível, né? Eu sou uma pediatra apaixonada porque a gente está falando aqui de pediatria no contexto de doença, de questões, mas a gente lá tem esse foco grande em puericultura, né? Que é a promoção da criança, do desenvolvimento, do crescimento saudável. E a gente sabe que tem um mundo de coisas, vocês como nutricionistas, né? E físio, fono, psico, saúde mental, orientação parental, tudo isso a gente tem lá para caminhar junto com as famílias, né? Trilhar junto esse início de vida das crianças, principalmente nos 2 primeiros anos, que fazem parte do que a gente chama dos primeiros 1000 dias de vida, que tem um impacto gigantesco na saúde para a vida toda. Então, lá a gente trilha junto esses primeiros anos de vida da criança, junto com a família. Não só atestando que está tudo bem, né? Mas ajudando, porque a maioria das crianças são saudáveis, a maioria das crianças tá tudo bem. E não é só para pesar e medir e dizer que tá tudo bem que eu tenho que levar no pediatra periodicamente, né? Então, tem uma série de orientações para promover o crescimento e o desenvolvimento saudáveis. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, assim, são famílias que entendem essa importância e que... E quais são os profissionais que tu tem lá na clínica? Além das pediatras e tem especialidades da pediatria também, pneumo, neuro, endócrino, gastro, a gente tem também, então, tem odontopediatra, tem psicóloga tanto perinatal para os pais, parental, quanto para as crianças. Tem orientação parental, que é uma modalidade super legal, assim, né? Hoje em dia as pessoas estão olhando bastante para comportamento, para educação, né? Para parentalidade. E aí, não necessariamente eu tenho que levar meu filho no psicólogo. Mas existe esse tipo de orientação que é a orientação parental. Eu trago que eu tô com dificuldade com a birra, que eu tô com dificuldade com o desfraude ou com questões de comportamento. Talvez adolescente. Tu pode fazer orientação parental. Coisas, né? Desfraude e tchau, bico. A orientação parental, a gente traz essas questões, essas dificuldades na parentalidade ali e a psicóloga nos orienta as melhores formas de lidar. Legal. Aí tem nutricionista, tem fono, tem físio, tem osteopata, tem tudo. E o Instagram da clínica? É @recanto.canguru. Show de bola. Foi obrigada, muito legal, então, Antônia, pela tua presença. É isso, né? É isso. Conversamos, Missão dada, debate, missão né? É isso aí. Muito bem. Não falei Pode falar. E a gente tem o pronto atendimento, né? Então, todos os dias de segunda a sábado, eu, como pediatra, quando criei o serviço, eu fiz isso, assim, de ter uma hora marcada, porque quando a criança já tá doente, já é difícil a gente ficar à espera, é difícil mais ainda, né? Então, é para esses casos que a creche pediu atestado, a criança não tá doente a ponto de ir para uma emergência de Consegue hospital. pro mesmo dia. A gente telefona lá, sempre tem uma pediatra disponível no mesmo dia, com horário marcado, com calma, né? A gente agenda de meia hora os pacientes, para ter tempo de avaliar com calma, não de ter
tempo de respeitar a criança ali no tempo dela e de tirar todas as dúvidas da família. Ai, que bom, que legal, hein? Então tá, ó, gente, vamos seguir aqui o Recanto Canguru. Recanto.canguru. É isso aí. E Obrigada, foi muito legal esse podcast de hoje. obrigada. A gente gostou muito, te agradece a tua presença, teu tempo aqui. E que a gente possa trabalhar bastante, assim, né? Fortalecendo com bastante informação, empoderando, né? E, enfim, né? Trazendo as pessoas com mais consciência para lidar com essas situações todas, né? Que é não só de doença, mas também desses momentos e dessas situações aí que tem esse curso da vida inicial aí e não tão inicial, né? Tu trouxe aqui a adolescência, né? Mas, enfim, que a gente possa se preparar melhor enquanto família, enquanto profissionais, para orientar quem precisa de ajuda e todos precisam em algum momento da vida. Que a gente tenha um ciclo de outono e inverno tranquilo esse ano. Amém, amém. Então tá, gente. Beijo. Até o Tchau, próximo. obrigada, até a próxima.